Seja bem-vindo a essa série Atos dos Apóstolos, o Espiritismo e Mediunidade. É que o Atos dos Apóstolos é um livro que quem conhece mediunidade é mais fácil de entender e de compreender. E o Espiritismo estuda a mediunidade cientificamente, filosoficamente, de uma forma que possa compreender. E ela é estudada. É pena que ainda a maioria dos homens de ciência, não acha necessário estudar. Mas eu entendo, porque se eles são materialistas, ou seja, não acreditam em Deus, só acredita na matéria, ele não pode estudar mediunidade. Porque para você estudar mediunidade tem que acreditar no Espírito. E se acredita no Espírito, você vai acreditar em Deus. E ao mesmo tempo, os homens de religião também não querem estudar porque acham que mediunidade não existe. Só que todas as ciências, a religião, é um fenômeno mediúnico. A mediunidade vai ter que ser estudada, querendo ou não querendo, porque é um fenômeno que faz parte do ser humano, sempre existiu. Só que agora ela pode ser entendida, porque o Allan Kardec deixou bases para isso. E todo o livro Atos dos Apóstolos é um livro mediúnico de ponta a ponta. A mediunidade, que até antes do Cristo era de um jeito. A partir de Cristo, a partir do fenômeno do Pentecoste, a mediunidade passou a ser a serviço do Cristo e para o Cristo. E a mediunidade, quando o Espiritismo chega, passa a explicar o que é um fenômeno mediúnico. Como é que isso acontece? Que está lá no livro dos médiuns, você vai encontrar a explicação. Como é que acontece, por que vê, por que escuta, como é que funciona esse magnetismo, como é que a informação do espírito vai chegar no outro, como é que você pode ouvir o que ele está dizendo, vendo o que ele está dizendo, falar o que ele está dizendo, psicografar, materializar, pintar. Tem uma série de fenômenos acontecendo que é perfeitamente estudada no fenômeno do livro dos médiuns, mas eu estou querendo chamar a atenção que esse é um livro que encaixa perfeitamente nesse entendimento. Então, nesse capítulo, agora 14, capítulo 14 da Bíblia atualizada pelo Ferreira, a Bíblia atualizada pelo Ferreira, o Lucas escreveu, que foi o Lucas que escreveu o Atos dos Apóstolos, e o Ferreira traduziu. Nesse capítulo 14, do versículo 8, você vai ver, do versículo 8 até o versículo 18, ele escreveu assim, o Lucas escreveu: a cura de um paralítico em Listra. Listra é uma cidade. Estava o Paulo fazendo a primeira grande viagem missionária dele. Já tinha passado por dezenas de cidades, estava agora em Listra. Em todas, normalmente o Paulo usava uma técnica. Às vezes formava um grupo, ele geralmente usava a técnica, falava na sinagoga, quando tinha sinagoga, depois formava um grupo, ensinava, dava o exemplo, porque normalmente o médium tem que ser alguém que exemplifica, porque Jesus, ele é o modelo e o guia, ele exemplificou para nós como é que você acorda o reino de Deus que está dentro de cada um de nós. Então ele normalmente formava um grupo, quando o grupo estava sólido, ele mudava, ia para outra cidade, ou às vezes saía expulso, apedrejado, de emergência, como várias vezes fez. Mas aqui ele diz, a cura de um paralítico em Listra. Em Listra, costumava estar sentado certo homem aleijado. Estava sentado um homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, e que nunca tinha conseguido andar. Ele continua. Este homem ouviu Paulo falar. Quando Paulo fixou nele os olhos e viu que ele tinha fé para ser curado, disse a ele em voz alta: levanta-se direito sobre os pés. O homem saltou e começou a andar. Quando a multidão viram o que Paulo tinha feito, gritaram em línguas licaônica, porque Listra pertencia a essa região chamada licaônica. Eles falaram na língua licaônica. Os deuses em forma de homens desceram até nós. Eles falaram, os deuses em forma de homens desceram até nós. Chamavam Barnabé de Júpiter, que era um deus. E Paulo
chamaram de Mercúrio, porque este era o principal portador da palavra. Eles acreditavam em outros deuses, acreditavam no Júpiter e no Mercúrio, cujo templo estava frente à cidade. Eles tinham um templo, o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente à cidade, trazendo touros e grinadas para junto dos portões da cidade. Queria oferecer um sacrifício juntamente com a multidão. Então eles ficaram tão impressionados que eles achavam que eram deuses que estavam ali. O fenômeno mediúnico causa um impacto tão grande, porque o Paulo faz a mediunidade de cura com esse paralítico que está ali. Ele estava falando, já estava impregnando as pessoas com a palavra, com ele dizia. E agora ele faz o fenômeno mediúnico lá da cura do paralítico. E a multidão queria fazer sacrifício em homenagem, que é assim que normalmente faz para os deuses da região. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, ele vendo que a multidão estava querendo endeusá-lo, ele rasga as suas roupas, saltaram para o meio da multidão gritando. Ele rasga a camisa e mostra para a multidão gritando: Senhores, por que estão fazendo isto? Nós também somos seres humanos como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos, e anunciamos o Evangelho a vocês para que se convertam dessas coisas vãs ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. Nas gerações passadas, Deus permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando a vocês chuvas do céu e estações frutíferas, enchendo o coração de vocês de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impedira a multidão de lhe oferecer sacrifício. A cura de um paralítico em Listra. Olha o que é mediunidade. O Paulo faz isso, médio de cura. E o médium de cura, ele tem certeza que ele é apenas instrumento. O médium não passa de instrumento. Então você veja as pessoas querendo endeusar, e o que é que ele diz? Ele diz que não. Aqui no nosso meio, nós temos a história de Caramuru, lá, que ele vai, quando chega na tribo, tem um passarinho voando, ele atira com a espingarda, o passarinho cai e os índios começam a achar que ele é Deus. E ele fica quieto. Aqui não, o Paulo está chamando a atenção: eu sou igual a vocês, apenas sou instrumento do Cristo. Era assim que o Pedro, quando as pessoas ajoelhavam, ele: levante, eu sou igual a vocês. E o Pedro curava até com a sombra, e dizia: é o Cristo que cura através de mim. Um médium que tem consciência disso, que ele é instrumento. Nós tivemos um exemplo recente do Chico Xavier, fazendo coisas fantásticas que o Chico fazia com a mediunidade do Chico, mas ele dizia: eu não passo de um simples ser. Ele dizia até: eu não passo de um cisco. Ele falando. Mas você vai olhar, todos os médiuns, às vezes a pessoa começa a ficar empolgada, achando que ele é alguma coisa. Não, o médium é apenas instrumento. Porque esses grupos também eram lá só instrumento. Paulo, Barnabé, só instrumento. Então, quando o médium quer achar que ele é alguma coisa, com certeza ele vai se perder. Então, ele precisa ter consciência que a mediunidade, ele é um instrumento a serviço de Deus, da espiritualidade superior. E Jesus é o grande comandante, o modelo. Por isso que uma casa espírita é, acima de tudo, reviver o cristianismo, trazer de volta os ensinamentos do Cristo. Por isso que uma figura como Paulo chama a atenção nossa. E esse exemplo aqui de curando um paralítico em Listra, essa cidade, chama a atenção. Olha a mediunidade do Paulo, porque você veja, ele costuma dizer assim, ó: em Listra costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, e que nunca tinha conseguido andar. Esse homem ouviu Paulo falar. Quando Paulo fixou nele os olhos e viu que ele tinha fé para ser curado, disse em voz alta:
levanta-se direito sobre os pés. O homem saltou e começou a andar. Quando as multidões viram o que Paulo tinha feito, gritaram em língua lacônica: os deuses em forma de homens desceram sobre nós. Mas não era Deus, era só médium. Se Jesus dizia: eu não faço nada, é o Pai que faz através de mim. Se aqueles discípulos diziam: eu não faço nada, é o Cristo que está fazendo através de mim. O médium, como é que ele vai dizer mais do que isto? Por isso que o médium que trabalhe ajudando o próximo, seja curando, seja às vezes no fenômeno de magnetismo, dando paz, ou ensinando, o mediunizado às vezes psicografando, ou falando, ou usando algum outro tipo de mediunidade, com a vidência, clarividência, os mais variados tipos, que o Allan Kardec descreve isso tão bem lá no livro dos médiuns. Mas ele tem que ter consciência, se ele quiser ser bom médium, ele tem que, acima de tudo, ter humildade, não deixar o orgulho lhe dominar, trabalhar na humildade, a serviço do Cristo e para o Cristo. A mediunidade a serviço do Cristo e a mediunidade entendida e compreendida como o Espiritismo ensina. Porque se você ficar a serviço do Cristo, mas sem entender, você pode caminhar para o caminho do misticismo. Mas se você entender e não colocar a serviço do Cristo, você pode deixar a vaidade lhe dominar. E se a vaidade domina, vai acontecer um fenômeno que Allan Kardec descreve tão bem, chamado fascinação espiritual. Meu irmão, que Deus te ajude, que o exemplo do Paulo em Listre sirva para acordar o potencial mediúnico imenso que tem dentro de você. Deus te guarde, te proteja e até o próximo encontro nosso.